Olá, pessoal. Mais uma aula de História do Brasil. Essa aula nós vamos tratar do declínio da ordem imperial brasileira, ou seja, o fim do Segundo Império, a proclamação da República, qual foi a natureza da proclamação da nossa República, e aspectos gerais do governo provisório de Deodoro da Fonseca. Bom, então, compartilhando aqui os slides, o seguinte, pessoal, os historiadores buscam explicar o declínio do Segundo Império de várias maneiras, né? Eu prefiro a explicação que parte de um aspecto sociopolítico, ou seja, nós tínhamos três grupos, três segmentos da sociedade que, de certa forma, sustentavam o regime imperial brasileiro. A coluna dos militares, tá? Sustentava o edifício imperial brasileiro, a coluna dos militares, tá? O apoio dos militares. A, a Igreja Católica, poderosa no Brasil nesse momento já, né? Já visto que a Constituição de 24 atrelava o Estado à Igreja, né? O catolicismo era oficializado. Então, a Igreja e a aristocracia rural escravista, os proprietários, principalmente de escravos, tá? Bom, então, o que nós temos, pessoal? Segundo os estudos, cada uma dessas colunas, elas vão ruindo, elas vão sobrando, e o edifício imperial, sem sustentação, ele caminha para o fim. E por isso que a gente vai trabalhar as chamadas questões, as questões que levaram o declínio do Segundo Império no Brasil. Então, vamos começar pela questão, olha aqui, a questão militar. Então, o exército, não tanto a marinha, mas o exército vai se afastando aos poucos do imperador Dom Pedro, tá? Tudo começa quando o exército volta da Guerra do Paraguai. Ele volta da Guerra do Paraguai. Muitos oficiais brasileiros tiveram contatos com oficiais militares, né, de países que não tinham a monarquia como forma de governo, e sim como república. Então, você tem o nosso oficialato, né, sendo influenciado pelo oficialato de países como Argentina, Uruguai, né, e que lutaram contra o Paraguai. Bom, então essa influência republicanesca vai fazer muita diferença, tá? Um outro detalhe também é que os militares, após a volta, né, da Guerra do Paraguai, o governo brasileiro, endividado, não dava a plena assistência, tá? Não buscava atender às demandas dos quadros dos militares, né? Por exemplo, muitos militares voltaram sem condições de trabalhar, né? Voltaram mutilados, sem uma mão, um braço, e o Estado não dava assistência, né? Você não tinha de como jogá-los para a reserva, aposentá-los, tá? As famílias de militares que morreram em combate na Guerra do Paraguai, desassistidas pelo Estado brasileiro, né? O governo Dom Pedro II não dava uma pensão às viúvas, né? Isso também levava, né, o exército a ir se afastando, né, se desgostando do governo imperial. Um outro detalhe também, pessoal, é que nós vamos ter, por volta de 1887, mais ou menos, quando da formação do Clube Militar, o exército ele declarou ao imperador, né, o Clube Militar declarou ao imperador meio que quebrou a disciplina, né, quando anunciou que o exército não faria mais papel de capitão do mato, ou seja, eram muitas vezes recrutados soldados do exército para adentrar o sertão do Brasil e derrubar, por exemplo, quilombos, né, ou capturar negros foragidos. O clube militar, tá, se afasta desse ofício, né? E já é uma nítida demonstração de que o exército estava querendo o fim do regime monárquico. Um outro detalhe também que conta é a influência do positivismo
positivismo, uma corrente filosófica europeia, né, que teve o maior expoente em Augusto Comte, o positivismo europeu influenciando quadros de oficiais do nosso exército, né? E o positivismo trazia aquela ideia do progresso, né? O Brasil, na visão positivista, era um país muito atrasado, né? Um país que não tinha indústria, né? O positivismo, o progresso é a indústria, e não o Brasil é um país eminentemente agrário. Ah, sinônimo de progresso para o positivismo era a república, o Brasil era monárquico. Tá? O Brasil não tinha mão de obra livre, era mão de obra escrava. Quer dizer, na ótica positivista, o Brasil precisava caminhar para o progresso. Tá? E aí, os militares positivistas identificavam o governo de Dom Pedro II como uma resistência ao progresso. Né? Bom, nós vamos ter a outra coluna de sustentação do edifício monárquico, né? Era a Igreja Católica. E aí nós vamos ter um lento afastamento da igreja, da cúpula da Igreja Católica no Brasil, ao imperador Dom Pedro II. Tudo começa a partir de 1864, quando chega ao Brasil uma ordem do Papa para que católicos que fossem maçons seriam expulsos da Igreja Católica, né? E aí o imperador, que tinha a prerrogativa pela Constituição de 1824 do padroado e do beneplácito. O padroado era o direito que o imperador tinha de escolher, né, nomes para compor o bispado, o cargo de cardeal, e o beneplácito era a prerrogativa que a Constituição dava ao imperador de cumprir ou não uma ordem do Papa nas igrejas cristãs aqui no Brasil, católicas, né? Pois então, nunca tinha acontecido na história do Império um momento em que o imperador vetou uma ordem do Papa para se cumprir nas igrejas católicas do Brasil. Mas Dom Pedro II vai vetar a bula Syllabus, essa ordem do Papa que deveriam, nas igrejas católicas, serem expulsos quem fossem maçons. Tá? E aí gera um mal-estar, né? O que acontece? Dois bispos vão cometer um crime de lesa majestade ao imperador, vão desrespeitar o veto do imperador. O bispo de Olinda e o bispo de Belém do Pará, eles começam a excomungar, né, quem fosse católico e maçom, né, de seus bispados. O imperador vê isso como um crime de lesa majestade e manda prender os dois bispos. A situação complica muito entre o Estado brasileiro e o papado, o Estado brasileiro e a Santa Sé Romana. Resultado, depois de 2 anos apenas, depois de muita negociação, Dom Pedro II vai assinar a anistia, ou seja, vai permitir que esses dois bispos ganhassem liberdade. Mas depois desse episódio todo, nunca mais será a mesma relação que era amistosa, né, entre igreja e poder, né, no Brasil. A igreja começa a se afastando de Dom Pedro II, setores do clero começam a se aproximar dos republicanos, inclusive, né? Bom, a outra questão que nós vamos ter é a questão abolicionista, né? Ou seja, a aristocracia fazendeira, proprietária de muitos escravos, apoiavam Dom Pedro II porque Dom Pedro II resistia a pôr um fim à escravidão. Haja visto que o Brasil vai ser o último país a abolir a escravidão nas Américas, né? Bom, e aí o que acontece? Essa aristocracia rural, escravista, só vai dar apoio, sustentação política a Dom Pedro II até o momento da abolição da escravatura. Então, a gente vai perceber isso, que com a Lei Áurea, essa aristocracia abandona Dom Pedro II, inclusive você passa a ter a migração, né? Muitos aristocratas, monarquistas começam a bandear para o republicanismo, tá? São chamados republicanos de última hora, né? Bom, mas como é que Dom Pedro II se comportava frente à questão de acabar com a escravidão no Brasil, né? Ele adotou um abolicionismo de conta-gotas, né? Aos pouquinhos, gradual. Né? A primeira lei Eusébio de Queiroz, o fim do tráfico negreiro para o Brasil. Né? Depois nós vamos ter a lei do ventre livre, em 1871. Toda criança nascida a partir daquela data, né, estava juridicamente livre.
Mas na prática isso não acontecia. A criança ficava junto à mãe ali na fazenda, e até perto da vida adulta, praticamente era usado como escravo. Em 1885, a lei do sexagenário, né? Negros escravos com mais de 60 anos, né, poderiam ganhar a libertação, né? Também na prática, né, poucos negros escravos chegavam nessa idade, né? E os que chegavam ganhavam essa liberdade para fazer o quê, né? Terminava ficando ali na fazenda mesmo. Bom, e em 1887, como eu falei, o exército formaliza, né, que não vai mais fazer papel de capitão do mato. E, finalmente, no dia 13 de maio de 1888, nós vamos ter a promulgação pelo Congresso Imperial da Lei Áurea e a sanção pela princesa Isabel. Terminava a escravidão no Brasil. Tá? Bom, mas juridicamente terminava, mas em alguns rincões do Brasil, no interior distante do Brasil, a escravidão ainda permaneceu por algum tempo, né? Na prática, né? Bom, e aí nós temos a proclamação da República, a chegada da República. Tá? O que vai acontecer, pessoal? É nítido isso. Você vai ter dois setores se unindo para fazer a derrubada do governo de Dom Pedro II. Os militares do Exército, a Marinha não, mas os militares do Exército, tá? E principalmente os cafeicultores paulistas que estavam alojados no Partido Republicano, tá? E setores também de classe média de algumas grandes cidades da época. Tá? Então, esses dois setores se unem, tá? Assim, politicamente se unem, e aí nós vamos ter uma quartelada, né? Nós vamos ter uma ação militar golpista, comandada por Deodoro da Fonseca, a família real é presa, é, disponibilizado embarcações, navios, para que eles voltem, né, para a Europa e preservam o patrimônio, é respeitado a propriedade da família real, mas eles deixam o país. E assim está instalado a República. Né? Quer dizer, e aí o que temos? O que temos é uma Constituição que não serve para o novo regime. A Constituição de 1824 servia para o Império, né? O Brasil não tem mais monarquia. Agora é República. Tinha que se fazer uma nova Constituição. Tá? É aí que Deodoro da Fonseca declara que inicia, naquele momento, um governo provisório, tá? E ele convoca a Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, você vai ter agora um congresso de natureza constituinte para ir fazendo uma nova Constituição. Enquanto está fazendo a Constituição, Deodoro da Fonseca é o presidente dessa república, tá? Mas é um governo de natureza provisória. Tá? Só com a promulgação da Constituição é que você vai ter um governo republicano, tá? Efetivo, oficializado. Né? Bom, então, durante esse período de feitura da primeira Constituição republicana, né, que vai durar aí um ano e meio, 1 ano e 8 meses, mais ou menos, Deodoro governa por decretos. Né? E aí nós vamos ter algumas das decisões. Tá? Mas aí eu vou compartilhar aqui, né? Vou compartilhar uma outra sequência de slides, tá? Bom, então aí nós temos aqui a proclamação da República, né? E a República, pessoal, ela é dividida, nós estamos inclusive na República, né? Na República é dividida em várias partes. Por exemplo, a República Velha vai da proclamação do 15 de novembro de 1889 até 1930, a Revolução de 30. Tá? Aí vai ter outras repúblicas. Né? E o que acontece? Na República Velha, que se inicia com o golpe, né, comandado pelo Marechal Deodoro, nós temos a Primeira República, chamada República Velha, a primeira parte chamada de República da Espada, porque os dois primeiros presidentes serão militares, você vai ter uma hegemonia do corpo militar na esfera de poder, e a partir de 1894, né, com Prudente de Moraes, primeiro presidente civil, até Washington Luiz, em 1930, nós vamos ter a chamada República Oligárquica, mas fica isso para uma aula posterior. Vamos estudar agora rapidinho a República da Espada, ou seja, aqueles dois grupos que se uniram para derrubar o Segundo Império, né?
e implantar a República, eles tinham projetos diferentes, né? Os militares tinham um projeto para uma república, enquanto que a cafeicultura paulista, né, o Partido Liberal Republicano Paulista, né, tinha um outro projeto de república para o país. Enquanto os militares queriam um poder executivo forte, acima do legislativo do Congresso Nacional, né, uma presidência da República quase autoritária mesmo, né, eles também queriam, no plano econômico, a industrialização. Olha que coisa interessante, né? No plano político, eles eram, vamos assim dizer, reacionários, né? Conservadores, queriam uma estrutura quase imperial na figura de um presidente, né? Mas no plano econômico, eles queriam que o Brasil deixasse de ser um país eminentemente agrário, que começasse o Brasil a fazer sua industrialização. Essa era a força dos militares. Você tinha um outro grupo, que é o grupo ligado à riqueza do café, né, do Partido Republicano Paulista, que já queria o quê? Queria, no plano político, o Congresso Nacional tendo mais competência, mais força. Né? Tinha até setores desse partido republicano que defendiam o parlamentarismo. Né? E, no plano econômico, eles queriam a manutenção do modelo agroexportador, industrialização, eles não tinham muito empenho para a industrialização. Bom, e aí nós vamos ter nesse governo provisório, né, a tensão, a disputa de hegemonia entre esse bloco político, né, de natureza civil, ligado à cafeicultura paulista, bancada de deputados, inclusive no Congresso de São Paulo, e os militares do Exército, que controlava a presidência da República. Né? Bom, e aí nós vamos ter as primeiras medidas por decreto do Marechal Deodoro, como presidente da República, mas de um governo provisório. Ele vai extinguir o Conselho de Estado, ele vai extinguir o poder moderador, antes da Constituição ser feita. Ele já está extinguindo isso tudo por decreto. O Senado deixa de ser vitalício, tá? Agora os senadores vão cumprir mandato, tá ok? Ele faz intervenções nas províncias, ele troca os presidentes de província, né? Que agora as províncias ganham o nome de estados da federação, tá? Ele institui também a separação entre igreja e Estado, já é um embrião do Estado laico que a Constituição de 1891 vai estabelecer. E ele também, para tranquilizar a comunidade internacional de países, né, que não estavam entendendo o que estava acontecendo no Brasil, porque chegou lá na Europa a família real, eles não estavam entendendo que governo que estava acontecendo no Brasil, né? Então, para tranquilizar, o governo brasileiro mandou mensagem às nações internacionais, às nações europeias principalmente, credoras inclusive, o Brasil tinha compromissos a pagar, o governo do Brasil dizendo que era uma república e que arcava, sim, reconhecia, sim, os compromissos feitos com o regime monárquico anterior. E também adotou uma política ampla de naturalização. Os estrangeiros no Brasil, né, depois de um período de domicílio, poderiam, se quisessem, ter cidadania brasileira. Bom, e aí vem a política do encilhamento. Falei agora mesmo que o bloco militar queria industrializar o Brasil. Para a pasta do Ministério da Fazenda, foi chamado Rui Barbosa, um grande jurista, um homem culto, né? E ele meio que adotou, ou quis adotar, né, uma política muito parecida com a política industrial que a Alemanha havia feito. Tá? Ele vai tentar aqui uma industrialização rápida, acelerada, de modelo prussiano, né, de via prussiana. Como assim? O Estado vai promover essa industrialização, vai emprestar capitais, né, dinheiro, a juros módicos, para as pessoas montarem empresas, negócios, comércio, companhias de seguro, disso, daquilo. Né? A chamada política de emissão de dinheiro, né? Emissionista. Através do Banco Oficial, vai emprestar dinheiro a essas pessoas, bastava demonstrar, né, a existência de uma empresa. Tá? E aí começam as fraudes. Né? Muita gente criando empresas fantasmas só para pegar o dinheiro do Banco Oficial a juros muito baixos, não montavam empresas coisíssima nenhuma. Pessoas pegando dinheiro do Banco Oficial com juros baixos para virar agiota com o próprio dinheiro do Banco Oficial, tá? A juros altos emprestando.
pessoas que reformaram fazendas, mas não criaram empresas, de maneira que foi um fiasco a política de industrialização, que ganhou o apelido de encilhamento, né? Por quê? Porque a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro virou quase como parecido uma sala de aposta do Jockey Club do Rio de Janeiro, né? A sala do encilhamento, e ganhou o apelido de política do encilhamento. Não deu em nada, né? Só subiu a inflação. O Brasil passou a entrar numa espiral inflacionária por conta dessa emissão sem lastro de moeda, né? A base monetária expandiu muito e a economia não respondia a esse aumento de dinheiro circulando, né? Gerou uma inflação de demanda, uma inflação monetária. Bom, e aí nós vamos ter que não pegou bem, né? Essa crise, né? Do encilhamento não pegou bem politicamente para Deodoro. Ele começa a ter problemas com o Congresso, que tinha uma ampla bancada ligada a São Paulo, né? E aí vem o pior, né? Ele vai fechar o Congresso. Mas antes dessa crise final, onde ele vai ter que renunciar, sai a Constituição de 1891. Finalmente ela é promulgada, olha a diferença dela em relação à Constituição do Império, de 1824. Ela foi promulgada, a outra tinha sido outorgada pelo imperador Dom Pedro, né? Então essa aqui vai ser promulgada, ela foi feita por uma Assembleia Nacional Constituinte, tá? O voto vai ser um voto aberto, à descoberta, a pessoa vai pronunciar o voto. Pessoas com mais de 21 anos poderiam ser eleitor, tá? Não é mais o voto censitário por renda, né? Outra coisa também, os estados, desculpa, as províncias brasileiras vão se tornar estados com suas autonomias relativas. Ao invés de 4 poderes, agora a Constituição estabelece 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, né? E, como eu havia dito, né, o Senado deixa de ser vitalício. Bom, eu esqueci de um detalhe, a Constituição estabelece o Estado laico, tá? Não oficializa mais religião nenhuma, igreja nenhuma. Bom, e aí essa mesma Assembleia Constituinte vai dar mais um mandato para o presidente Deodoro. Quer dizer, não vai ter eleições para escolher um presidente da República. O Deodoro vai continuar. Ele já era presidente da República no governo provisório, ele vai continuar agora no governo constitucional, né? Bom, e aí aquilo que eu falei, muita oposição da bancada no Congresso paulista, né? De setores do cafeicultura, né? Que queriam mais autonomia para os estados, enfim, resultado. Deodoro, pouca habilidade política, não abriu canal de interlocução com o Congresso, ele fecha o Congresso e coloca e baixa um decreto de estado de sítio. A coisa pior, né? Ele vai se enfraquecendo, popularidade já não era muito grande, e há uma resistência dentro dos próprios quadros dos militares. O vice, o Marechal Floriano, comanda essa resistência, e não tem outra, né? Deodoro renuncia e Floriano assume o comando do país. Tá? Mas vamos deixar, então, o final do governo, o final da República da Espada, né? O governo de Floriano Peixoto, para a próxima aula. Até aqui dá tranquilo para vocês fazerem a tarefa. Um abraço a todos.